Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o processo de independência, a Constituição Imperial e a gente vai ver especificamente nesse vídeo como é que foi elaborada, quais eram as ideias da Constituição, a nossa primeira Constituição do Brasil de 1824. Eu sou a professora Bárbara Furquim e vou acompanhar vocês em todo esse conhecimento. Vamos lá? Bom, é dissolvida a Assembleia Constituinte em 1823, isso porque havia sido organizado logo após o processo de independência do Brasil, ali 7 de setembro de 1822, foi então oficializado a ideia de se criar uma Assembleia Constituinte com deputados das províncias que iam acabar realizando eles iam realizar e organizar a nossa primeira Constituição. Só que nessa organização eles acabaram colocando, que o imperador ele teria poderes limitados. Mas essa era uma ideia comum na elaboração das constituições naquele período em várias nações, porque procurava-se limitar realmente o poder monárquico e dando a ideia de uma representatividade econômica, política maior aos outros indivíduos da nação. Era um ideal mais liberal, dentro dessa Constituição. Só que o Dom Pedro I não vai gostar nada disso e ele vai dissolver a Assembleia Constituinte, vai mandar prender os caras e tudo mais, e ele vai acabar fazendo o seguinte, ele vai acabar nomeando um Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado vai acabar organizando a Constituição, mas esse Conselho de Estado estava ligado aos poderes dele e ele é quem ia determinar essa Constituição. Então, ele não procura mais a Assembleia Constituinte, acaba deixando ela de fora dessa elaboração. Em 1824, então, Dom Pedro I ele vai outorgar a primeira Constituição do Brasil. O que isso quer dizer? Ele não vai promulgar ela, ele não vai ter a participação de outros indivíduos dentro dessa Constituição. Ele é quem vai determinar sobre suas próprias ordens que aquela seria a primeira Constituição do Brasil. A Constituição ela é o documento mais importante de um país, porque é ela quem regula os objetivos, os direitos, os deveres da nação. Ela pode ser transformada ao longo do tempo, ao longo da história, porque a história de uma nação ela vai sofrendo, às vezes, a necessidade de outros direitos, de outros deveres a serem acrescentados. Olha só, e é nela então que se estabelecem esses objetivos para a organização dos poderes no Brasil. Quais eram as coisas que estavam contidas nessa Constituição de 1824? Que o Brasil seria uma monarquia constitucional e hereditária. Permaneceríamos como uma monarquia onde o nosso primeiro rei era português. Isso já era uma situação bastante complicada de se imaginar, num processo de independência. Tínhamos uma Constituição, essa Constituição que foi outorgada, e hereditária, ou seja, seria o filho de Dom Pedro I que assumiria um possível segundo reinado. O país era dividido em províncias e ele elegeria o presidente dessas províncias. O Brasil ele seria um país católico, outras religiões seriam proibidas e até seriam talvez presas as pessoas que acabassem tendo cultos de outras religiões. O voto era censitário, ou seja, apenas indivíduos com direitos econômicos maiores poderiam votar, e existia uma divisão dos 4 poderes. Isso mesmo, aqui no Brasil a gente tinha, nessa primeira Constituição, o poder legislativo, o executivo, o judiciário e um novo poder diferenciado que era o poder moderador. O poder moderador poderia se dissolver a Câmara, convocar eleições, nomear presidentes da província, aprovar e vetar decisões da Câmara e convocar as Forças Armadas. E aqui no Brasil a gente tinha uma monarquia parlamentarista, onde o rei ele teria seus poderes limitados. O rei, ele não, diferente de outros locais, ele tinha uma posição mais autoritária. Nós chamamos isso de parlamentarismo às avessas. Nesse vídeo nós falamos sobre o processo de independência, a Constituição Imperial e a Constituição de 1824. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!